Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi que chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegrai-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo ao seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-me o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, meus queridos amigos, eu entendo essa parábola que quando nascemos puros, inocentes, sem pecado, com a essência do Pai e com toda a herança a qual temos direito, porque nós já viemos com a centelha divina do Criador, de que tudo é do Pai, pois somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E no nosso crescimento, né, a gente vai, no decorrer do nosso desenvolvimento,
nós vamos adquirindo crenças, medos, traumas, paradigmas, limitações, nós ficamos seres limitados. E aí, pelo caminho do decorrer do nosso desenvolvimento, nós vamos jogando fora a nossa herança, o nosso dom, enterrando nossos talentos, todos os nossos talentos que nós nascemos com ele, nós vamos enterrando por causa desses paradigmas. E com isso, a gente também vai se distanciando da casa do Pai. Então, quando a gente começa a sentir o vazio, né, aquela solidão, não é uma solidão de sozinho, é solute, nós ficamos solute, o medo toma conta de nós, a gente quer voltar de novo para casa. Geralmente a gente sente essa necessidade pela dor, né, quando a gente tem uma doença, tem alguma coisa, a gente busca quem? O Pai. Então a gente quer voltar para casa. Então, o retornar para a casa do Pai, que eu entendo dessa parábola, né, é o despertar, é a nossa centelha divina querendo nos levar de volta para casa, querendo o nosso encontro de novo com o divino, com o Pai, com o Criador, aquele que nos deu a vida. Então, quando entramos em oração, meditação, buscando Deus verdadeiramente, a gente está pedindo perdão. Pai, me perdoa, eu quero voltar para casa. E aí a gente retorna de volta, retorna porque o Pai, qual é o Pai que não vai aceitar um filho de volta? Né? O Pai ele nos recebe de braços abertos, nos dando o que é nosso por direito. Mesmo a gente já tendo desperdiçado todos aqueles bens, o Pai, a parábola ali, o Pai deu tudo de novo para ele. Calçado, anel, comida, tudo que ele tinha direito. Então, quando a gente começa essa jornada da busca, do cuidado das coisas do Pai, da nossa herança de verdade mesmo, da nossa abundância, da nossa prosperidade, do nosso propósito de vida mesmo, principalmente da nossa saúde plena, porque hoje em dia o mundo está vivendo uma doença, né, e é uma doença espiritual. Então, quando entramos em comunhão com o Pai, que nos recebe com festa e júbilo, os anjos eles se alegram, pois a gente começa essa busca, né? O que realmente viemos ser, a gente começa a busca de ser aquilo que Deus disse que a gente que tu nasceu para ser isso. Só que a gente vai desperdiçando esses talentos pelo caminho. Então, em espírito e verdade, como o filho pródigo, aprendemos que somente o amor é o caminho de volta para casa. Porque aquele amor daquele pai foi tão grande que ele não fez pergunta nenhuma, ele não quis saber de nada, ele simplesmente perdoou. O filho pediu: pai, perdão, me perdoa, eu quero voltar para casa. O pai simplesmente abraçou ele, deu a festa e recebeu de volta. Então, eu entendo que se nós nos voltarmos verdadeiramente para Deus e sentir aquele amor verdadeiro pelas pessoas, por qual somos todos conectados, né, a Deus, esse é o caminho. Esse é o caminho de volta para casa. E se isso que eu falei fez sentido para você, se você quiser compartilhar, quiser deixar um like no canal, quiser se inscrever, eu agradeço imensamente porque vai ajudar o canal a crescer. Então fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e eu espero que vocês gostem.